Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BNS Podcast, um espaço onde falamos sobre finanças com verdade e propósito. Eu queria agradecer a todos os que se inscreveram no nosso canal do YouTube, aqueles que começaram a seguir-nos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e no Facebook. Continuem a acompanhar o nosso canal, o nosso podcast, a série de introdução ao mercado e todos os outros conteúdos que nós temos postado para ajudar-vos a aproximar do mercado financeiro angolano. Hoje eu tenho como convidado alguém que é um expert no mercado financeiro, sem dúvida, com bastante anos de experiência. Começou na banca comercial, é formado em Direito, já passou por entidades como a CMC, a Bodiva e agora está na Standard Gestão de Ativos. Ele é Josemar Custódio. Seja muito bem-vindo ao BNS Podcast, Josemar. Obrigado, Joana. Boa tarde a todos que nos acompanham e aos seguidores do BNS Podcast. Ok. Quem é o Josemar, afinal de contas? Eu agora gosto de usar o nome completo quando me apresento. Josemar Cadete Custódio é o meu nome. Eu sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. Já estou no setor financeiro há mais de 10 anos e alguns meses. Comecei a minha carreira profissional no então Banco Milênio Angola, no qual tive a oportunidade de participar de um programa interessante que me permitiu passar por várias áreas do banco, desde a área comercial, na cidade financeira, mass market, também prestígio no balcão da Comandante Gica. Depois passei pela área o Gabinete de Organização e Procedimentos, Direção de Empresas, de Crédito, Empresas e Corporate, Compliance, Direção Jurídica. Depois, no final do ano, isso foi um ano, fomos a Lisboa, Milênio BCP, e passei pelas áreas de compliance, direções de compliance, direção jurídica e direção de banca de investimento. Ou seja, depois dessa aventura, ocorreu a fusão e na nova instituição, Banco Millennium Atlântico, eu comecei na direção de organização e qualidade, procedimentos, reclamações. Depois então juntei-me à equipa da direção jurídica, onde fiquei até a altura em que saí. Quando saí da banca, decidi ir para a Comissão do Mercado de Capitais, embora tivesse uma outra oferta. Depois da Comissão do Mercado de Capitais, onde fiquei cerca de 2 anos, apareceu um novo desafio na Bolsa, Dívida e Valores de Angola, a Bodiva, onde fiquei 2 anos e mais alguma coisa. Depois da Bodiva surgiu o desafio no universo Grupo Standard Bank em Angola, primeiramente no banco, no Standard Bank de Angola, como consultor para o mercado de capitais, em quase um ano, onde fiquei a exercer a função por quase um ano. Depois, então, houve o projeto do qual faço parte atualmente, que é a Standard Gestão de Ativos, e na qual exerço a função de diretor de compliance e gestão de risco. Ok, boa. Como é que foi a experiência na banca comercial e como é que é a experiência na banca de investimento? É muito diferente ou nem por isso? Pronto, na altura em que estava na banca, os bancos também podiam atuar no mercado de capitais e eu na direção jurídica já tive exposição em termos de trabalhos com a sala de mercado do banco. Por isso o mercado de capitais não era novo e na altura eu já havia feito formações também sobre introdução ao mercado de capitais, ofertas públicas, etc. Então não era fundos de investimento, não era uma completa novidade. Só a grande diferença eu diria que na banca eu fazia muito mais coisas, porque a banca, para além dos produtos próprios bancários e serviços associados, também interagia no mercado, atuava no mercado de capitais como agente de intermediação, abertura de contas de custódia, recepção e execução de ordens por conta de outrem. Por exemplo, o desenho do contrato, tive o privilégio de participar na elaboração. Depois, a banca também tem a chamada Bank Assurance, que é a relação que os bancos estabelecem com as seguradoras no sentido de vender os seguros. Então, a banca tem um âmbito mais abrangente. O mercado de capitais
desde a Comissão do Mercado de Capitais, Bodiva e agora a Standard Gestão de Ativos, é mesmo o mercado de capitais, em nichos diferentes. Na CMC é o regulador, pronto, eu Sim. olhava para as entidades, muitas vezes tinha de exercer o papel de sancionador, ou pelo menos era o rosto que as instituições viam quando tivesse que, por exemplo, levar uma notificação da instauração de um processo sancionatório. Mas foi muito interessante também a interação com a Bodiva, a questão da análise, registro das regras Bodiva, das instruções Bodiva, etc. Temos situações dos contratos de intermediação padrão que são utilizados pelos agentes de intermediação e volta e meia também a área de supervisão ou as áreas. Na altura haviam 3 áreas, 2 áreas de supervisão, agora só há uma, já mudou também. O Então que está na base dessa mudança? Reestruturação. A CMC apenas decidiu reestruturar a sua organização interna. E Por que antes eram 2? Antes decidiram separar por especialidade e Ok. agora decidiram que faz sentido todas estarem e depois terem apenas... como é que se chama agora? Esqueci-me do nome. Depois se calhar me lembro. Mas ok. separaram por uma espécie de unidades dentro de uma só direção. Ok. Então, no regulador, a experiência é um pouco essa. Nós estamos do lado de quem tem que supervisionar, fiscalizar e, em alguns cenários, sancionar as entidades que violam a legislação. Na Bodiva, tive a experiência de estar no centro da infraestrutura do mercado, porque uma coisa é termos o regulador sem mercado acaba por não fazer muito sentido. Sim. Então a infraestrutura que dá corpo ao mercado de capitais em qualquer país é a Bolsa de Valores. E a Bodiva é isso, ajudou-me a perceber a interação com os membros, os contratos que são celebrados, as situações que se levantam por causa de algumas operações. Havia também a questão do registro desses próprios membros, o jurídico participava muito, e depois tinha a parte das regras, das instruções, ou seja, as regras do jogo da Bolsa. E ali nós interagíamos com o Departamento de Negociação, o Departamento de Desenvolvimento de Mercado, às vezes o Departamento de Liquidação e Custódia, para perceber onde é que havia necessidade de fazer ajustes, e esse processo era todo conduzido também pelo Departamento Jurídico e Regulatório, que estava sob a minha responsabilidade. Boa. Quando fui para este novo desafio, agora é a indústria dos organismos de investimento coletivo, vulgarmente conhecidos como fundos de investimento, então também é outra particularidade do mercado, e as sociedades gestoras de ativos também, de certo modo, interagem com várias entidades. Desde logo interagem com o regulador, porque o regulador é o mesmo. Eu na Bodiva também passei a ser regulado, porque a Bodiva também, Sim, também é regulada pela e CMC. supervisionada pela CMC. Agora também é a mesma coisa, mas também tenho relação com a Bodiva, por exemplo, por causa de um fundo de investimento que é o Standard Rendimento, o primeiro fechado, que está admitido à negociação no mercado de bolsa de unidades de participação. Então também há um processo que tivemos que seguir, que noutra hora, quando eu estava na Bodiva, eu é que tinha que analisar e ver se faltava alguma coisa. Passou Agora de é o meu supervisor para trabalho. supervisionado. Também aqui uma espécie de segunda supervisão da Bolsa, em que a Bolsa analisa se o processo está completo, se não está, antes de admitir aquele instrumento à negociação. Então, voltei aqui a ter uma experiência diferente, primeiro de quem podia recomendar a aprovação, a integração primeiro e depois a admissão à negociação, para depois vir agora num papel em que sou eu a submeter o pedido e também tenho de ficar à espera que a pessoa que me substituiu e a sua equipa, porque a equipa cresceu, quando eu estava lá era mais enxuta, agora há mais pessoas, pronto. Então são experiências diferentes, mas todas elas muito valiosas, muito valiosas. Boa. E também é formador. Também, isso vem desde o ensino médio, porque eu fiz magistério primário, não, formação de professores, 13ª classe. Atrasou um pouco os meus planos, mas pronto. Então eu sou professor de língua portuguesa, se necessário, como às vezes digo, se tudo der errado, posso sempre dar aulas. Então sou formador e sou professor, e acabei também por enveredar aqui para as formações profissionais, desde o mercado de capitais, direito bancário, e agora um pouco também fundos de investimento e compliance.
também. Então é algo que eu também gosto de fazer, porque como se diz, quem ensina aprende sempre muito. É advogado registrado Também sou advogado. na Ordem dos Advogados de Angola. Chegou a exercer Na verdade, a função de eu não estou advogado? impedido de exercer a advocacia. Por razões óbvias, não vou ao fórum ou coisa parecida, mas não me encontro impedido de exercer a advocacia. E sim, sou advogado. Se houver alguma situação que exija a atuação de um advogado, dependendo da situação, eu posso sempre, sim, assessorar. Inclusive crimes, né? Embora eu não goste muito, mas também posso também fazer isso. Sim, mas também sou advogado e muito recentemente, no ano passado, assumi responsabilidades ao nível de 3 comissões na Ordem dos Advogados de Angola, a Comissão de Comunicação e Imagem. Estou também na Comissão de Modernização e Tecnologias de Informação. E também na Comissão de Prevenção, se quisermos, aqui do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas, destruição em massa. Então, é uma agenda assim agitada. Ok. Agora vamos entrar para as questões de gestão de risco. O que é gestão de risco? Em palavras simples, gestão de riscos pode ser entendida como um processo ordenado com vista a identificar, avaliar, mitigar e monitorizar riscos. O risco pode ser entendido como um evento, uma ameaça ou uma incerteza que pode impactar negativamente o negócio. No âmbito da gestão de risco, nós temos conceitos como apetite ao risco, que em regra dá lugar a um documento que se chama Declaração de Apetite ao Risco, que varia de instituição para instituição, que é o documento onde a instituição diz quanto risco está disposta a tomar, dependendo do seu setor de atuação. Depois esse documento é complementado por um outro que se chama Tolerância ao risco. Se nós no apetite ao risco dizemos, olha, nós só vamos até aqui, a tolerância é na prática. Quanto risco eu posso suportar, dependendo do tipo de risco que estiver em causa. E caso ele venha a ocorrer, eu consigo muitas vezes mitigar e depois dizer, olha, eu para voltar a estar confortável com esse risco, a minha tolerância é esta. Então, se forem perdas financeiras, eu tenho que dizer, olha, eu não posso ter uma probabilidade de perda superior a 10%, um exemplo, ou 5%, ou 3%. Tolero perder até aqui. Até aqui. Então, essa é a tolerância de risco, que normalmente, às vezes, é informada, é materializada através da chamada matriz de risco, que é também um documento onde as instituições priorizam os riscos, porque nós não conseguimos ir a todas as frentes, é preciso escolher as nossas batalhas, os recursos são escassos, então é preciso ser criterioso na identificação, principalmente na fase da avaliação dos riscos, para depois saber priorizar, porque quando priorizamos estamos a dizer que vamos alocar boa parte dos recursos de que dispomos, quer sejam tecnológicos ou humanos, a estes riscos. Não que no ano de 2025 sejam 5 e tenham de ser novamente 5 em 2026, não, pode aumentar, pode reduzir, mas pelo menos temos de ter essa abordagem. Depois, a própria implementação, há modelos, há um modelo de avaliação preliminar que é uma espécie de listagem de todos os riscos, em que depois eu vou atribuindo números, por exemplo, de 1 a 3, em que vamos imaginar 1 é baixo, 2 é médio e 3 é alto. Agora já se fala também de uma terceira categoria que é muito alto, ou seja, para além do alto, uma quarta, no caso. Uma quarta nesse caso. Então, aqui essa avaliação preliminar permite fazer isso. Depois há uma outra que é uma técnica em inglês que se chama a técnica do what if, que significa em português e se. Então, nós identificamos os riscos e depois começamos a criar cenários. E se isso ocorrer? O que é que pode ocorrer e de que forma eu mitigo isso? Pronto, há outras técnicas, mas ficamos com essas duas. Depois as pessoas também podem sempre pesquisar. E para implementar uma gestão de risco dentro de uma instituição,
primeiro nós temos que ter aqui um plano de gestão de risco, tem que haver uma decisão da gestão, tem que estar alinhado, esse plano de gestão de risco tem que estar alinhado aos objetivos estratégicos da instituição. Depois é necessário, nesse plano, identificar bem os riscos, ver de que forma eles podem ser mitigados, determinando aqui controlos. Depois é preciso comunicar esse plano de gestão de riscos para todos os colaboradores e todas as partes interessadas, às vezes fornecedores, etc. E depois então implementar com atos concretos, com políticas concretas, definição de resposta, porque no plano nós já definimos uma governação. Ok. Quem faz o quê, quando faz, como faz, quem toma decisões. Se não for possível decidir aqui onde é que deve haver escalonamento, pronto, no final, depois de implementarmos, é necessário que haja monitorização, porque os planos não são estáticos, são dinâmicos e pode haver sempre necessidade de ajustes pontuais ao plano. Então, sobre gestão de riscos, em linhas gerais, há conceitos que também eu não abordei, como, por exemplo, o risco inerente, que é o risco que existe pelo simples facto de eu desenvolver a atividade, sem a implementação de qualquer controle. Por exemplo, quem tem um banco, desde logo fica exposto ao risco de alguém vir depositar um dinheiro que seja de origem ilícita, ainda que ele, só por ter escolhido desenvolver essa atividade. Esse é o risco inerente. Mas depois tem um conceito importante também, que é o risco residual, que é o risco que sobra depois de eu implementar controles. Ok. Então, esses dois conceitos andam de mãos dadas, e também temos aqui outros dois conceitos importantes, que é a probabilidade de ocorrência de um risco. Temos que olhar também para o impacto. Aqui a probabilidade de qual é a chance de ocorrência do evento. E depois, no impacto ocorrendo o evento, de que forma isso afeta o negócio, afeta a instituição. Então, esses também, e depois aqui temos probabilidade baixa, média, alta, impacto baixo, médio, alto, e a combinação desses dois depois influencia significativamente a priorização dos riscos. Pronto, acredito que tenha coberto boa parte, pelo menos assim, em Sem palavras dúvidas. simples. Sem dúvidas. Na prática, como é que a gestão de risco como é que a gestão de riscos é aplicada ou implementada, seja na banca comercial como na banca de investimentos? Bem, como disse, temos aqueles passos que passa pela adoção de um método. Temos que identificar, temos que avaliar, temos que definir mecanismos de controlo para mitigar e temos de monitorizar os riscos. Então, desde logo tem de haver uma decisão de quem gera o negócio, ou dos donos do negócio, dependendo do caso em concreto. Tem de haver um plano de gestão de risco que indica papéis, que áreas intervêm. Nós temos um conceito na gestão de risco muito interessante, que são as chamadas linhas de defesa. Nós temos 3 linhas de defesa. Temos a primeira linha de defesa, que é o negócio e áreas de suporte. Temos a segunda, onde encontramos a área de gestão de risco e a área de compliance. E temos uma terceira, que é a auditoria interna. Quem toma o risco é a primeira linha de defesa, ou seja, áreas de negócio e áreas de suporte. Ok. E é necessário que essas áreas percebam isso e que sejam capazes de identificar os riscos a que estão expostas, no caso acaba por ser a entidade a estar exposta, e depois definir aqui mecanismos, como já dissemos, e a ausência ou existência de mecanismos também tem aí a questão do impacto, influencia a probabilidade. E no final, quando temos o risco residual, dizendo já temos isso para controlar, se for alto, em princípio aquilo fica no topo mesmo das prioridades. Mas eu posso ter, por exemplo, um risco com probabilidade de ocorrência baixa, mas com um impacto alto. Eu ia exatamente perguntar como é que identificam Então, que um risco é baixo, é médio, é alto? Quando nós elencamos os riscos, e eu indiquei, atribuímos números. São fórmulas que são utilizadas para, de forma aqui quantitativa, se perceber se o risco é baixo, médio ou alto.
Por isso é que importa o conceito de probabilidade versus impacto, risco inerente. Depois é necessário ver que mecanismos de controle eu tenho, porque o mecanismo de controle pode reduzir quer a probabilidade, quer o impacto. E no final, no risco residual, eu ter uma classificação baixa. Há fórmulas para isso, eu não consigo agora dizer de cabeça as fórmulas, e há documentos que a empresa tem de ter, que vão então responder à pergunta que fez, como é que se implementa. Há normas internacionais, normas ISOs, há uma norma, acho que se não me engano é a 3100 sobre sistemas de gestão de qualidade. Depois há uma de gestão de risco mesmo, sobre o framework, ou seja, a estrutura que deve ser assegurada para que a gestão de riscos seja eficiente na instituição. Se não me engano é 3700, a norma ISO, mas também há outros documentos internacionais com boas práticas, como documentos do Comitê de Basileia e não só, para fazer o COSO, a uma instituição também internacional, que vão estabelecendo parâmetros, referências, diretrizes para essa gestão do risco. Mas basicamente é isso, tem que haver uma apreciação dos riscos, como mitigá-los, tem que haver um plano de gestão desse risco, com definição de papéis, responsabilidades, que vai indicar políticas, vai indicar processos, vai indicar normas, vai indicar matriz de risco, etc, etc. E depois também informa o apetite ao risco, a tolerância ao risco, etc, etc. Ok. As falhas de processo, exatamente a que elas estão diretamente relacionadas? Pessoas, sistemas, a que exatamente? É uma combinação de fatores. Pode apenas ser um ou haver uma combinação de fatores. Há riscos que ocorrem, que se materializam, eventos que se materializam por causa de comportamento humano. Há outros que é por causa de falhas de processos, um procedimento que foi mal estruturado, foi mal desenhado e na altura do cumprimento acaba por gerar aqui este evento. Noutros casos são falhas tecnológicas ou, em alguns casos, incumprimento de legislação, incumprimento de regulação. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que está num determinado estabelecimento comercial, decide fumar e quando termina, ou pelo menos julga que terminou, em vez de apagar, lança a beata, vai-se embora e depois aquilo provoca um incêndio. Temos aí uma falha humana que gera um risco operacional, porque o risco operacional é esse que resulta dessas falhas que já indicamos e que põe em causa, como o nome indica, a continuidade do negócio. Provavelmente uma fábrica que tenha um incêndio num horário de pico da produção não tem esse evento, em caso de materialização, não teria o mesmo impacto, por exemplo, se ocorresse no momento depois do expediente. Porque quando acontece no momento de pico, significa que há mais pessoas. Pode haver perda de vidas humanas. Então, muitas vezes os danos não são apenas financeiros. Há perdas de vidas humanas, isso pode gerar outras responsabilidades para a própria entidade. Pronto, então esse é o risco operacional. Pode ser ou apenas por falhas humanas, ou apenas processos, ou outros elementos, ou uma combinação de todos eles. E os riscos de crédito e riscos de mercado? O que são o que é cada uma destas coisas? Pronto, os riscos... O risco do mercado entra na categorização de riscos financeiros, são muito associados a perdas financeiras, eventos que em caso de ocorrência dão lugar a perdas financeiras. Os não financeiros é uma nova categoria, mas quer o de crédito, quer o de mercado são considerados riscos financeiros. O risco de crédito é aquele que ocorre no caso de haver dificuldade de pagamento da parte, por exemplo, de um devedor. Eu sou o credor, eu empresa, e estou à espera de um pagamento e por alguma razão este pagamento não ocorre dentro da data acordada. Isso tem
tem impacto, porque depois pode gerar outro risco financeiro que é o chamado risco de liquidez, que é o risco que tem a ver com o caixa da empresa, que é a faculdade de a empresa poder responder ou cumprir todas as suas obrigações de natureza financeira dentro dos prazos previamente acordados. Então, esses são os riscos de crédito e depois de liquidez. O do mercado está relacionado com tudo que vem a provocar alterações do funcionamento do mercado, do setor em que a empresa atua. Mudanças da taxa de câmbio, mudanças da taxa de juros, até eventos de natureza ambiental, inundações, furacões, apagões. Nós verificamos a ocorrência de um apagão ao nível de Espanha e Portugal. E aquilo provocou uma série de constrangimentos às operações de várias empresas. Várias empresas, exatamente. Pronto, então essas condições são o tal chamado risco de mercado. E depois a localização geográfica também muitas vezes... Também pode representar um risco de mercado. Sim, se eu vendo em Angola, mas também vendo no Congo, se não houver paz no Congo, pronto. O mesmo ocorre para quem, por exemplo, também de alguma forma tem exposição ao Médio Oriente, onde nós sabemos há uma guerra que já se prolonga há algum tempo. Se for na Europa, espaço ucraniano e russo, acaba também por ser. Então, isso tudo, ou seja, tudo que vem a causar distorções ao mercado está dentro do conceito de risco de mercado. Ok. Agora, falando sobre compliance, o que é compliance? Compliance é uma expressão inglesa que deriva do verbo to comply, cumprir, seguir, obedecer, e significa o cumprimento de legislação, cumprimento de regulação, cumprimento de alguma norma interna, códigos de conduta, boas práticas internacionais. Tudo isso responde aqui ou entra no conceito de compliance. Compliance é conformidade em português. Então significa que se dizem que esta empresa está em compliance, significa que ela cumpre em princípio todas as regras aplicáveis à sua atividade, quer sejam leis, quer sejam regulamentos, quer sejam avisos, quer sejam instrutivos, e as próprias normas internas, código de conduta, o código de ética, políticas, normas, processos, diretrizes, etc. Na prática, o que é ter uma cultura de compliance bem implementada? Na prática, ter uma cultura de compliance bem implementada é quando as pessoas, com o tempo, são capazes de interiorizar através do seu comportamento nas mais variadas direções, nos mais variados ambientes, que já não tenham sequer de pensar que é uma lei que obriga isso ou aquilo. Ok. Quando as regras já estão de alguma forma refletidas nas ações diárias de cada colaborador, ou de cada departamento, de cada direção, nós aí podemos dizer assim que a cultura de compliance, essa cultura de cumprimento das normas, quer sejam externas, quer sejam internas, foi um sucesso. É muito difícil, mas não é impossível, porque no centro está o homem. É o homem que tem que abrir a conta bancária, a conta de custódia, é o homem que tem que enviar o processo ao regulador para aprovação. Então, muitas vezes os reguladores fixam prazos. Se houver incumprimento do prazo, isso significa que aquela pessoa, por alguma razão, incumpriu o prazo. Então, quando a instituição reage de forma enérgica, por exemplo, a tudo o que seja inconformidade, principalmente práticas antiéticas, quando há sanções e em alguns casos, divulgação mesmo das medidas aplicadas, muitas vezes sem necessariamente expor a identidade dos trabalhadores, mas é passando a mensagem ao mercado que nesta casa essas regras não funcionam, ou esse tipo de comportamentos não são aceitáveis, discriminação, assédio, a poluição do meio ambiente, etc. Ok. E há métricas, né? Então, mas eu costumo dizer que o melhor juiz são os nossos clientes, ou no geral vamos dizer é o mercado.
Quando o mercado é capaz de reconhecer em nós a cultura de compliance, para além daquilo que nós achamos, então aí teremos sido bem-sucedidos. Aí já podem dizer que a cultura de compliance foi bem implementada. Exatamente. Depois, mas só que isso tudo tem pedras, é um arcabouço que é construído com várias coisas. É construído com uma gestão que realmente se preocupa com as questões éticas, com as questões do cumprimento das regras, normas, etc. De uma gestão que lidera pelo exemplo e também de políticas que vão sendo ajustadas com o tempo, no sentido de melhor responder, códigos de conduta e de ética, que atualmente, em termos de boas práticas, o que se recomenda é que ele seja revisto num período nunca superior a 2 anos, ou seja, em regra, alguns revêem o código anualmente, mas na prática o que acontece é que nós podemos rever de 2 em 2 anos. Isso para ir ajustando comportamentos, porque também o mundo não é estático. Não é estático, exatamente. E à medida que ele evolui, nós temos que acompanhar essa evolução. Então, quando o mercado reconhece em nós consegue dizer que ali existe efetivamente uma cultura de compliance, acredito que é a melhor coisa que pode acontecer a uma instituição. É um pouco como eu, Josimar, dizer eu sou íntegro, mas as pessoas que me rodeiam todas dizem que não. Que não. Então o que eu acho vale o que vale. Eu serei íntegro a partir do momento que a minha reputação falar mais alto do que as minhas palavras, e a minha reputação é o que eu faço ao longo do tempo, a forma como as pessoas encaram isso e que depois dizem não, é mesmo diferente. É uma pessoa que não tolera corrupção, é uma pessoa que tudo que sejam práticas antiéticas combate, é uma pessoa que até já teve exemplos, e eu já vivenciei isso enquanto estava na Bodiva, de alguém abordar-me e dizer, olha, eu gostava de saber quem é o titular daquelas obrigações e receberia X. Pronto, e eu tive que dizer, obviamente, não vou dizer que não dá assim uma sensação de... A tentação está lá. Uma tentação, sim. Mas no final do dia sabemos que não vale a pena, então temos mesmo de ser firmes e dizer não. E eu disse não, pronto, então a reputação é construída ao longo do tempo, por isso é que se diz que ela leva tempo a ser construída, mas pode ser destruída num abrir e fechar. Num estalar de dedos. Num estalar de dedos. Então, todos dentro da instituição, devem contribuir para que essa cultura de compliance funcionária, de capital humano, faça a sua parte, com formações, e deve haver uma interligação entre o programa de compliance e cultura organizacional, que inclui missão, visão e valores da instituição. É que às vezes nós temos coisas tão simples, mas tão simples de dizer, mas sim, muito difíceis de implementar. De fazer. Por exemplo, quando se diz que deve haver cooperação entre os colegas, se nós já tivermos vindo de casa com essa educação de nos solidarizarmos com o outro, quando chegarmos aqui vamos fazer isso de forma natural. Nós não precisamos de um webinar, de um workshop, em que, por exemplo, tem de nos ensinar a cumprimentar os colegas quando chegamos, ou a despedir os colegas quando saímos, ou, por exemplo, nós tivemos agora essa situação menos boa na semana passada. Luanda foi o epicentro, e nós tivemos empresas onde as pessoas foram obrigadas a ir trabalhar. Pronto, é um pouco complicado dizer que naquela empresa haja uma cultura de compliance, porque como dissemos no início da abordagem, o compliance não é só legislação, não é só regulação, são também normas internas e, noutros casos, é a ponderação de outros fatores. A segurança das pessoas deve contar para alguma coisa. Então, se eu exponho os meus trabalhadores ao risco, tudo porque quero manter as portas abertas, mesmo diante do caos, eu tenho de saber que daí advêm consequências. Exatamente. E certamente que o mercado olhará para mim não com bons olhos. Daí vem também um pouco os meus próprios colaboradores ao perigo. A gestão reputacional. Exatamente. Então, muitas vezes não se vai para a legislação. Quando se fala em danos reputacionais, nós já estamos a dizer, olha, nós temos de ter cuidado com as decisões
todas as decisões que tomamos. E quanto mais maduros forem os mercados, também as instituições ficam debaixo de maior escrutínio e passam agora a ser obrigadas muitas vezes a adotar posturas que noutros tempos poderiam não adotar. Né? Então o compliance é isso tudo. Porque nós temos que ter, por exemplo, políticas de segurança. Aqui, neste edifício em que estamos a fazer essa gravação, se o alarme soar, nós vamos ter que interromper a gravação e ter de sair e dirigirmos até o ponto de encontro. Isso também é compliance. Então, para dizer que há uma cultura de compliance bem implementada, até isso deve funcionar. A partir do momento que tens um colega que acha que o e-mail que ele está a enviar é mais importante do que o alarme, porque aquilo é mesmo só um simulacro. O problema é que você nunca saberá quando é que é um simulacro e quando é que é realidade. Exatamente. E pronto, isso tem consequências. Então, se um colega adota essa postura e não acontece nada, ou seja, quando não há responsabilização, muito dificilmente pode-se falar de uma cultura de compliance bem implementada. Porque tem que haver consequências para os atos. Ok. E como é que a área de compliance trabalha, então, para evitar estes riscos legais e reputacionais? Pronto, estando a falar aqui do sistema financeiro, se calhar vamos circunscrever o sistema financeiro. Aqui. O compliance officer, porque as entidades têm em regra uma licença para operar no mercado e no seu setor da atividade, ele é o guardião dessa licença, ou seja, ele tem de assegurar com as suas ações, com o seu trabalho, que essa licença não é revogada. Ele também evita que hajam penalidades como multas. Ele evita que hajam, por exemplo, danos reputacionais à marca da empresa. E como é que ele faz isso? Ele faz isso, desde logo, com recursos humanos. Tem de haver recursos humanos. Um compliance, por mais experiência que tenha sozinho, não faz milagres. E quanto maior for a dimensão do negócio, maior terá de ser a equipa de compliance. Depois, para além de recursos humanos, é preciso também que haja recursos tecnológicos. Hoje em dia, nós vemos desenvolvimentos e avanços como a inteligência artificial e etc., que ajudam muito aqui no combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Então, o compliance é sempre expectável que também possa ser munido dessas ferramentas para poder trabalhar. Mas aqui, instrumentos práticos para que ele possa assegurar. Imaginemos que não há plataformas tecnológicas. Eu não posso ir ao mercado e dizer, e chorar, eu não tenho isso, não tenho de encontrar soluções. Então, o básico, o mínimo que se espera é pelo menos um conhecimento de todas as responsabilidades aplicáveis ao exercício da atividade da instituição. E como é que se faz isso? Documentando. Qual é o nome do documento? Há quem lhe chama universo regulatório, há quem lhe chama outra coisa qualquer. Não importa o nome, o que importa é que existe um documento por legislação, por regulação, onde nós vamos dizer artigo a artigo o que é aplicável à entidade, à atividade desenvolvida pela entidade, quais são as áreas que devem assegurar o cumprimento daquelas responsabilidades. Depois, que mecanismos de controle nós temos? Porque gestão de risco é isso. Eu identifico para depois mitigar. Tenho que controlar. Quem mitiga também é a área de gestão de riscos ou depois já passa para compliance? É a primeira linha de defesa. É a área de negócio ou a área de suporte. Salvo se tratar de uma responsabilidade específica da área de gestão de risco, porque existe também regulação, fundamentalmente no setor bancário, sobre gestão de risco, ou, por exemplo, uma responsabilidade específica da função de compliance. E aí é o próprio compliance também a fazer parte do documento e a dizer de que forma ele assegura o cumprimento, como, por exemplo, o relatório anual de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Quem deve elaborar o relatório é o compliance. O compliance, ele não elabora sozinho, interage com outras áreas para a coleta de informação, mas quem deve assegurar que o relatório é feito dentro do prazo e enviado ao regulador dentro do prazo para evitar aqui eventuais processos sancionatórios é mesmo a função do compliance. Então, é um exemplo aqui de uma situação que é responsabilidade do compliance. Depois do universo regulatório, principalmente quando não houver mecanismos de controlo dos riscos identificados, principalmente riscos altos,
Não que os riscos baixos não importem e os médios também não sejam relevantes. Não, eles estão ali, estão registados e são monitorizados. Porém, lembra-se, priorização. Então, os riscos elevados, tudo que for risco alto, em regra, se não tiver um mecanismo de controle, dar lugar a um outro documento que se chama Plano de Gestão de Risco de Compliance, onde vai se documentar a área, qual é a responsabilidade ou quais são as responsabilidades, qual é o prazo para a implementação do mecanismo que a própria área vai definir, e depois o compliance vem no âmbito da monitorização para verificar se aquilo foi cumprido ou não. Quer seja cumprido ou incumprido, há um relatório no final. Então já falamos do universo regulatório, já falamos do plano de gestão de risco de compliance. O compliance também é o principal ator na definição, estruturação do programa de compliance. O programa de compliance é todas as políticas, todas as normas, todos os códigos, todas as diretrizes que a entidade tenha. Isso tudo informa o que se chama programa de compliance, no sentido, com que objetivo? De assegurar que no final todos façam as coisas da forma correta, da forma que a lei prescreve, ou a regulação prescreve, ou uma norma interna prescreve. Se nós tivermos um exemplo muito simples, as pessoas têm a tendência de aceitar presentes, mas há instituições que têm regras muito apertadas sobre a aceitação de presentes. Então não posso estar a aceitar presentes que eu sei que a política interna da instituição para a qual trabalho proíbe. Algumas instituições definem um montante que se é considerado valor aceitável, ou seja, tu podes receber bens avaliados até, vamos imaginar, o equivalente a $50. Que sabemos hoje, se formos aí ao câmbio, pode ser qualquer coisa como 40 mil kwanzas e alguma coisa. Então eu já sei que se alguém vier oferecer um presente, eu tenho de avaliar se está dentro desse montante ou não. Se exceder, eu tenho de reportar. E há instituições, como o Grupo Standard Bank, com regras muito apertadas, em que eu declaro, se exceder o montante, aquilo que é considerado o mínimo aceitável, dependendo da indústria, então muitas vezes o que ocorre é uma doação em nome da empresa. Ou seja, o trabalhador não beneficia do presente. Isto é um presente dado por um cliente. Um cliente, um fornecedor, um parceiro, porque muitas vezes não é só bens, não é carro, não é motorizada, não é transferência de dinheiro. Muitas vezes é um jogo, é por exemplo um bilhete para assistir o jogo no camarote VIP do 11 de novembro, ou por exemplo uma corrida da Fórmula 1, se souberem que a pessoa gosta da Fórmula 1. Ou seja, tudo que configure presente ou entretenimento, por exemplo, participar de um evento muito caro e não pagar nada, ou seja, tudo isso nós temos que ter cuidado. Então, isto do compliance é que tem que estar atento. Tem essa responsabilidade toda. Depois, hoje em dia, o compliance também tem responsabilidades ao nível da proteção de dados. Os dados das pessoas singulares devem ser protegidos a todo custo, e vazamento de dados pessoais é uma dor. É um problema grande. Então, o compliance aqui, com auxílio também da área de tecnologias de informação, tem essa responsabilidade. Eu acho que a Joana muitas vezes já viu e-mails de empresa a dizer: se não quiser receber publicidade, basta clicar. Isso chama-se lista de supressão. Então, tem que haver um registro dessa lista de supressão, onde eu digo: olha, o cliente A, B, C e D dizem que não querem receber e-mails com publicidade. E se me perguntarem como é que você assegura isso, onde é que está a lista, e vamos lá ver exemplos, eu tenho que saber demonstrar isso ao regulador. Então, para além da privação de dados, tem também a fraude, que é uma dor de cabeça nas instituições. Pessoas que têm conluio com pessoas externas, fabricam faturas, sobrefaturam produtos, etc. O compliance também tem uma responsabilidade fundamental. E, como estamos a falar do sistema financeiro, o compliance também tem a responsabilidade de prevenir, evitar que a instituição seja utilizada para fins de branqueamento de capitais, para financiar o terrorismo ou para financiar a proliferação de armas de destruição em massa. Então, como vem, é um escopo de atividade muito abrangente, daí eu ter dito que recursos humanos e tecnológicos proporcionais à dimensão da empresa é fundamental para assegurar aqui que não haja falhas dentro da própria área que deve assegurar a conformidade.
Porque às vezes as pessoas pensam que não há inconformidade dentro da direção ou departamento de compliance. Também ocorre. Também há. São pessoas, são seres humanos. Todos nós somos falhos. Porém, há sempre ali o colega às vezes ao lado, e isso também é uma evidência de uma cultura de compliance Bem implementada. É quando eu estou a falhar, mas já há uma cooperação e o colega olha para mim e diz, não, isso viola esta norma, olha, viola a lei X ou a regulação ou a norma interna A ou B. Então, isso também vai ajudando. Por isso é que é um esforço diário e depois é aquilo, a percepção que o mercado tem sobre nós. Boa. Que acaba depois por criar a chamada reputação. Não? Pronto, então a compliance tem esse leque de responsabilidade. É o ponto focal também com o regulador, com outras entidades públicas e privadas. Pronto, basicamente são essas as responsabilidades. Sem falar das políticas internas ou normas que em regra passam sempre pela apreciação do compliance para assegurar que não contraria nenhuma legislação, nenhuma regulação, ou mesmo uma norma interna que já exista, porque às vezes também pode haver conflitos entre normas internas. Então, o compliance tem que ter um registro de todas as políticas. Umas são da sua responsabilidade, outras são da responsabilidade de outras áreas, mas no final do dia ele tem de assegurar que todas elas sejam cumpridas. É desafiante. Okay. Por isso é que também ele tem uma outra ferramenta que se chama Plano Anual de Compliance, que é uma ferramenta anual onde ele elenca políticas que precisam ser elaboradas ou revistas naquele ano, período de um ano, ou áreas de foco que têm de ser monitorizadas com frequência, conflitos de interesse, a questão da presença e entretenimento, ou seja, a conduta, o chamado risco de conduta. Que mais? Por exemplo, contas de negociação pessoal. Nós estamos no sistema financeiro e eu também quero poder investir e comprar ações do BAE, ações do Caixa Angola. Para instituições que realmente se prezem e querem gerir fundamentalmente também situações de conflito de interesse, têm de definir regras. Olha, podes ter uma conta de custódia, mas tem de ser do conhecimento da instituição. Em alguns casos, trimestralmente tens que partilhar extratos daquela conta para que seja possível avaliar onde é que tu andas a investir. Okay. Isso por quê? Porque nós temos aquilo que se chama informação privilegiada, que é uma informação que não é divulgada com o mercado e que a qual eu posso ter acesso e com isso procurar obter benefícios investindo. Então há esse risco e outros, até mesmo de manipulação do mercado, abuso do mercado. O compliance também tem uma função preponderante na prevenção e combate dessas práticas, assim como também tem a corrupção, a fraude, já fizemos referência, a evasão fiscal. Por exemplo, o compliance também tem que assegurar que o IRT, que nos é descontado todos os meses, é pago mensalmente à AGT. Porque se não houver pagamento, há consequências. Pronto. Do mesmo jeito, aplica-se, por exemplo, o desconto para a segurança social. Também. Temos que garantir, ou seja, é claro que ele não assegura isso tudo de uma vez, mas por isso é que dissemos que o compliance tem fundamentalmente 4 responsabilidades: aconselhar, formar, ou seja, quando ele vê que só aconselhar não é suficiente, identifica lacunas, ou ele forma ou recomenda uma entidade externa para a formação específica, para se comatar aquela lacuna, monitoriza, que ele tem que tempos em tempos, políticas e não só. E no final tem que reportar. Compliance tem sempre que ter reporte. Então, são muitas responsabilidades e, inclusive, para o sistema financeiro, em alguns casos pode haver responsabilização individual do compliance. Para além da instituição, compliance officer também pode ser responsabilizado. Então, individualmente. Então, é uma responsabilidade enorme. Muito grande. Não é em vão que é uma função que carece de registro. Não é para qualquer pessoa. Tem de ser a partir de uma pessoa com idoneidade, experiência relevante e disponibilidade para exercer o cargo. Eu não posso ter pessoas envolvidas em crimes financeiros e depois estar a indicar essa pessoa como compliance officer. Não combina. E o regulador também tem uma palavra a dizer. Depois da nomeação interna do compliance officer, segue-se o processo de registro junto do regulador, e se o regulador não concordar, a entidade é obrigada a dar início a um novo processo de recrutamento, a indicação, designação, nomeação de uma nova pessoa.
Então é uma função muito relevante, não significa que seja a mais importante, porque todas são importantes. Nós não podemos fazer tudo, daí a segregação de funções, contabilidade é contabilidade, compliance não faz contabilidade, mas auxilia a contabilidade, verifica, por exemplo, se o relatório de contas foi enviado ao regulador dentro do prazo ou não. Temos informações que são partilhadas mensalmente, algumas podem ser da responsabilidade do compliance, mas em regra são as áreas, a primeira linha, negócio e áreas de suporte, que têm de assegurar esse reporte. Por exemplo, a interação com o regulador. Em algumas instituições, como é no caso da Standard Gestão de Ativos, nem todos interagem com o regulador. Apenas Tem de compliance. haver o compliance por excelência e inerência de funções, mas há uma lista. Se há um colaborador que precisa interagir com o regulador, tem de haver uma lista de nomeados, ou seja, para de tempos em tempos sabermos quem está autorizado a interagir com o regulador. E se for uma entidade como um banco que pode interagir com vários reguladores, pode até haver indicação de reguladores específicos. Se calhar tu só podes interagir com a Agência de Proteção de Dados. Se calhar tu só podes interagir aqui com o Banco Nacional de Angola. Mas o compliance interage com todos. Com todos. Então, é uma série de regras aqui para tentar garantir essa conformidade que é individual antes de coletiva. É preciso que percebamos isso. Por isso é que quando se contratam pessoas, até na contratação o compliance entra. Quando estão a contratar tem todas as áreas. A área de recursos humanos tem de saber quem é a Joana. Se calhar a Joana é uma pessoa politicamente exposta. É isso. Se calhar a Joana já teve uma situação associada a um crime financeiro. Ou seja, nós temos de saber quem nós estamos a trazer para dentro de casa. E estas pequenas coisas podem... exatamente. Por isso é que hoje em dia já há mais colocar cuidado. em risco a reputação da instituição. Nós já temos mais cuidado hoje em dia, já não vemos tantos jovens a postar ali algumas fotografias e etc. Porque às vezes vai-se até esse detalhe. Coisas que nós tenhamos publicado. Por isso é que se diz que o que se publica na internet raramente se apaga. Então, nem toda a gente ainda tem noção disso. Mas aprendem da pior forma quando muitas vezes participam de um processo de recrutamento. Há quem possa dizer, isso é discriminação. Não é discriminação. Não é. Porque uma pessoa que, por exemplo, passa a vida a postar vídeos com droga, sei lá, armas de fogo, ou seja, postes pesados, não pode depois querer vir para um sistema, uma instituição que atua no sistema financeiro e dizer, eu agora trabalho na área comercial e mas não podem me julgar pelo meu passado. Pronto, mas o passado conta. Por isso o que eu digo é, as pessoas que entram no sistema financeiro têm de ter certos requisitos. Há um mínimo aceitável e há coisas que não são negociáveis. Então, se uma pessoa já foi condenada, se nós tomamos conhecimento que, por exemplo, é num banco, estamos a contratar para a área comercial, era tesoureiro, mexeu no banco onde trabalhou. Nós aqui em Angola ainda não temos uma base de dados, mas em realidades mais envolvidas há base de dados. Eles, quando vão contratar algo, primeiro vão a essas bases de dados. Se o teu nome aparecer lá por alguma razão, esquece. Podes ser o profissional com a melhor técnica, melhor preparado, mas como tem essa questão da idoneidade, a associação da marca a ti pode não compensar o esforço. Então, tu podes perder uma oportunidade de emprego por causa disso. Daí contar muito o que fazemos. E como disse, a integridade é individual antes de ser coletiva. É o que cada um faz que depois se transforma em algo positivo para o todo, para a coletividade, ou em algo negativo. Por isso é que dizem, uns têm boa reputação, outros têm má reputação. Exatamente. Com base nestes anos todos de experiência em compliance e gestão de risco, mas falando especificamente sobre compliance, quais são os maiores mitos que existem sobre compliance no mercado angolano? Bem, um dos grandes mitos que existe é que o compliance é a área de compliance que assume os riscos que ela monitoriza. Muitas vezes acredita-se nisso. Tem que se enviar um relatório até o 8º dia útil da semana ao regulador. E o que as pessoas dizem é, estamos a falar de um regulamento ou de uma instrução, então isso significa que é o compliance? Não. Temos de analisar internamente quem produz aquela informação. O compliance acompanha, sim, a questão de requisitos de qualidade da informação. Que a informação que é partilhada é verdadeira, é lícita, é objetiva, é clara. Eu não posso o compliance não pode permitir que se partilhem informações sem antes haver uma validação.
Pronto. O outro mito, eu até já me tinha lembrado disso, mas acabei por me esquecer, é que o compliance officer, isso também é um mito, é que o compliance officer tem sempre respostas para tudo. Ninguém tem respostas para tudo. Ninguém tem. Mas o compliance tem a responsabilidade de encontrar resposta Tem para que tudo. encontrar É respostas. diferente. Nós não temos, mesmo fazendo os universos regulatórios, lei a lei, legislação a legislação, regulamento a regulamento, aviso a aviso, instrução a instrução, nós também muitas vezes precisamos de tempo para ir consultar antes de dar uma resposta. Exatamente. Então, às vezes a ideia que se tem é, mas tu és do compliance e não sabes isso. Sim, são muitas políticas, são muitos manuais, são muitas normas. E por isso mesmo é que eles existem, estão documentados para efeitos de consulta. Exatamente. É como os advogados não decoram a legislação. Eu posso acabar por memorizar alguns artigos de uma lei pelo facto de trabalhar de forma recorrente naquele tipo de situações. Ok. Mas não significa agora alguém... E diz-me agora qual é o teor do artigo 35 da Constituição da República de Angola. Não, eu tenho de pegar a Constituição da República de Angola, ler o que lá está, explicar, interpretando se necessário. Então há muitas vezes esse mito de que o compliance é obrigado a saber tudo, que o compliance muitas vezes tem de se substituir à primeira linha de negócio, porque só para ter uma ideia, a identificação de riscos que nós falamos, quem deve identificar a primeira linha de negócio? Mas não acontece. O que é que o compliance vai fazer? Deixar de fazer o seu trabalho? Não. Então, muitas vezes o compliance intervém fazendo mais do que devia. Também por quê? Porque o compliance tem de assegurar uma relação de proximidade e cooperação com as entidades. Porque se houver um distanciamento entre a primeira linha e o compliance, a vida do compliance officer fica mais difícil. Porque também muitas vezes é com essa aproximação que nós temos de ir formando, consciencializando as pessoas de quais são as suas responsabilidades. E com o tempo, o que acontece é que as pessoas, de forma natural, começam a perceber o que devem fazer. O compliance deixa de ter tanto retrabalho e começa a focar-se na sua principal função, que é monitorização das mais variadas situações, né? Porque mesmo, olha, já me lembrei agora, aqui no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, a diligência simplificada e diligência reforçada, quem faz é o compliance officer. Não, é um mito. O compliance officer não faz diligência simplificada nem reforçada. O compliance officer é parte integrante do processo de diligência fundamentalmente reforçada, porque a simplificada a instituição já define e a área, a primeira linha, consegue atuar e tomar a decisão. E lá está a questão da responsabilização. Nós temos de saber quais são as funções que eu tenho de desempenhar. Então, esse é um dos grandes mitos, porque diligência reforçada, vamos imaginar, clientes que sejam pessoas politicamente dispostas. Eu não posso estabelecer uma relação de negócio com um cliente pessoa singular, que tenha essa qualidade, sem antes passar pela aprovação do órgão de administração. Então, já estamos a ver que quem aprova o estabelecimento de uma relação nem sequer é o compliance, mas o compliance é parte integrante do processo. Mas quem é ainda o ator mais importante desse processo todo? É a primeira linha. Um gestor tem de conhecer melhor um cliente do que o compliance. Claro que o compliance, por causa também das ferramentas tecnológicas, vai tendo formas de criar o perfil transacional do cliente, acompanhar, tem alertas para analisar e com base nos alertas vai fazendo recomendações. Mas um cliente, eu se perguntar agora, mas esse cliente antes só tinha até 1 milhão de kwanzas, de repente passou até 10 milhões. O homem da área, o colega da área comercial tem que estar em condições de dizer, olha, não... Ele justificou, por exemplo, e ganhou uma herança, sei lá, abriu um negócio, coisa parecida. Vendeu então, uma casa. Há muito esse mito, os colegas da área comercial ficam, o compliance é que faz as diligências. Não começa o compliance vai compliance. dizer, olha, para esse cliente, preciso da documentação ABC adicional. Ou seja, nós já temos um processo interno, uma checklist, pedimos uma documentação. Mas por causa de determinadas situações, compliance diz, é preciso isso. A pergunta é, quem vai interagir com o cliente? Comercial. É o compliance ou o comercial? O comercial. Isso é fazer diligência reforçada, quando ele vai ao cliente e pede a documentação adicional. Então, não é o compliance a fazer a diligência, mas ele é parte do processo e também para garantir
que a diligência é feita da forma adequada, dependendo das especificidades de cada caso concreto. Então, eu acho que esse é o principal mito, assim, na minha experiência, de quem faz as diligências reforçadas é o compliance, mas não é, é mesmo a área de negócio. Porque quando eu digo que agora a Joana é nossa cliente, eu, área de negócio, estou a dizer que eu analisei com base nas normas legais, regulamentares e internas em vigor, porque até há instituições que têm política de aceitação de clientes. Por exemplo, há determinados tipos de clientes que algumas instituições dizem: eu não interajo. Há bancos que não têm interesse em abrir contas de instituições religiosas. Ou de organizações. Como algumas instituições do mercado de capitais também preferem não trabalhar com instituições religiosas e as pessoas politicamente expostas, então também. Quando aceitamos um cliente, salvo os casos em que tem que ter, porque a maior parte dos casos não obriga a intervenção do compliance. O compliance está no backstage a avaliar e, quando necessário, se detectar alguma coisa, interage com a primeira linha e avança. Mas quem estabelece essa relação com o cliente é a primeira área. Então, acho que esse é um dos principais mitos, mas o compliance não interage com o cliente. Nós não podemos ter um compliance officer a dizer: olha, senhor Antônio, senhor João ou senhora Joana, por favor, agora envie-nos o seu comprovativo de salário. Não. Este aqui mesmo é sempre a primeira de relacionamento. Linha que tem que interagir com o cliente e depois reinterage com o compliance. E depois só vai transmitir ao cliente aquilo que for a decisão da instituição. O que não quer dizer que o compliance não pode ser consultado durante o processo, né? Deve. Aí sim. Exatamente. Por isso é que ele é o se quisermos... é mais chique dizer em inglês. Em português, às vezes, é difícil encontrar as palavras. Mas é o conselheiro de excelência das várias áreas da instituição. Por isso é que muitas áreas ficam assim, na dúvida, contacto sempre o compliance. Só para ter uma ideia, e a Joana falou de comunicação, há eventos em algumas instituições, até a lista de convidados passa pelo crivo do compliance. Eu acho que é a melhor opção. Até a lista de convidados, porque muitas vezes tu podes estar a convidar pessoas cuja reputação não seja recomendável estar associada à tua marca. Então tu dizes: não, mas é só um evento. Não, nunca é só um evento. Porque o problema muitas vezes é o que se diz, principalmente no âmbito da corrupção. Não, mas nós nunca houve condenação de corrupção. Não, o que interessa não é necessariamente a prática do ato de corrupção, mas basta haver percepção de corrupção para o mercado ter reticências connosco. Então, por isso é que muitas vezes essas práticas de corrupção são combatidas com muita veemência e muito rigor. Então, o compliance é isso. O compliance é o parceiro, na verdade é o parceiro estratégico, porque muita gente pensa que o compliance é uma despesa, precisa de plataformas. Não, mas na verdade, se olharmos para o trabalho do compliance officer, quando ele é muito bem feito, principalmente quando há indicadores claros, se nós não tivermos registro de multas durante um certo período de tempo, a relação, o feedback que o regulador dá da relação com a instituição for positivo, o próprio regulador, quando tem iniciativas, conta com aquela instituição, por exemplo, olha, precisamos de pensar uma estratégia, uma solução para atacar este ou aquele problema do nosso mercado. Quando a instituição é tida em conta, é considerada como sendo um agente importante no processo, tudo isso depende muito do trabalho que o compliance officer faz, porque pode ser uma outra área. Por exemplo, o regulador pede uma informação no prazo de 5 dias. Muitas vezes, se não for possível enviar a informação, é a boa relação que o compliance tem com o regulador, é o bom trabalho que o compliance vai fazendo, mesmo com os erros. As multas não são o fim do mundo. O facto da instituição ser multada não significa que o compliance officer seja o pior do mundo, não, porque há coisas que escapam ao nosso controle e simplesmente acontecem, e as multas são um indicador de melhoria no futuro. Houve falha aqui, há deficiência aqui, está identificado, o compliance endereça e depois é monitorizado aquilo. Pronto. Então, quando o compliance faz bem o seu trabalho, ele acaba por ser um ativo para a instituição e é sempre preferível ter o compliance por perto do que distante. Isso serve inclusive para a gestão, por isso é que o compliance também deve ser uma pessoa com uma boa reputação, integridade, idoneidade, etc.
e com o seu trabalho também deve conquistar o respeito interno. E quando isso ocorre, o que acontece é a tal cultura de compliance começa necessariamente a funcionar. Quando eu já sei que, em vez de pura e simplesmente avançar, eu vou contactar o compliance, significa compliance porque ele tem tempo, ele vai para a lei, vai para o regulamento ou vai para as normas internas e diz, olha, a melhor abordagem é esta. E aí as coisas começam a melhorar. As pessoas também aprendem, o compliance aprende. E depois pode eventualmente ver outras áreas que carecem de maior atenção no ano seguinte. E aí melhora o plano de compliance, ou o programa de compliance. Então, é mais ou menos isso. Não? Ok. O branqueamento de capitais, como é que ela acontece na prática? O branqueamento de capitais é a prática de atos que têm por objetivo dissimular a origem ilícita de fundos, dando-lhes uma aparência de licitude, ou seja, por isso é que também em português é mesmo branqueamento. É como se fosse um dinheiro sujo que depois é transformado em limpo para ser usado no sistema financeiro. E há 3 fases que obedecem o branqueamento, que é a colocação, pode ser por meio de um depósito, pode ser por meio de uma transferência, pode ser por meio da venda de algum ativo imobiliário ou não. O importante é que o dinheiro entre no sistema financeiro. Esta é a fase da colocação. A seguir, normalmente os criminosos o que fazem é praticar vários atos com vista a afastar a origem daquele dinheiro, ou seja, dificultar a rastreabilidade daquele dinheiro. Podem ser várias transferências nacionais, depois transferências internacionais, depois sai da banca e já vai para um investimento no mercado de capitais para compra de ações ou compra de outro instrumento financeiro. Depois já pode às vezes ser investido numa apólice de seguro de vida, que é também um produto desse setor apetecível para os criminosos. Então, ou seja, tudo que sejam operações que dificultem ao máximo rastrear aquele dinheiro, saber de onde é que ele veio. Então, muitas vezes entra num banco, depois sai. E os bancos raramente conversam. A última é a integração. E na integração significa que as 2 fases foram um sucesso. O dinheiro é utilizado de forma aberta na economia e o criminoso pode usufruir e gastar o dinheiro como bem entender, investindo, comprando bens de consumo. Com toda a liberdade. Com toda a liberdade, como se de dinheiro lícito, de origem lícita se tratasse. E às vezes essas fases não são assim tão... não têm espaçamentos muito curtos. Eles são pacientes. E há operações muito complexas que levam muito tempo até a integração. Porque muitas vezes o dinheiro não fica na esfera do criminoso. São utilizadas outras pessoas, mas lá mais à frente é necessário que aquele dinheiro volte ao criminoso para que efetivamente falemos de branqueamento. Porque se sou eu quem, por meio de uma atividade ilícita, conseguiu o dinheiro e introduziu no sistema, eu tenho depois de usufruir. tem que voltar para mim. Então, muitas vezes o dinheiro não fica na esfera do criminoso, mas tem sempre de voltar para a esfera dele. Então ali encontram-se sempre mecanismos para fazer isso. E quando vai para a esfera dele e não é detectado, então podemos dizer que ocorreu um crime de branqueamento de capitais. E só para dar uma nota, em termos de recuperação, nós temos cerca de 3 trilhões que são lavados anualmente. E só para ter uma ideia, basicamente em termos de recuperação, a estatística não passa de 1%, segundo a UNODC, que é o Gabinete de Luta contra as Drogas das Nações Unidas. Então, os criminosos, eles são muito bem sucedidos na maior parte dos casos. Por isso é que quanto maior formação tiver a primeira linha, mais fácil fica detectar aqui indicadores de suspeição, mais fácil é investigar, mais fácil é travar todas essas ações com vista ao branqueamento de capitais. Ok. O branqueamento de capitais tem que necessariamente começar na banca comercial? O dinheiro só pode entrar pela banca comercial ou já pode vir diretamente para a banca de investimento? Banca de investimento e banca tradicional é que a de investimento, como o nome indica, é mais voltada a investimento, não é? Mas é tudo banca. Mas em regra, a banca tradicional
é a porta de entrada. Ok. É a porta de entrada. Mas Por isso é que pode se entrar fala- já por isso é que diretamente se para o fala em mercado de dinheiro, capitais? dinheiro de origem ilícita ou fundos. Fundos. Ou ativos. Né? E muitas vezes pode resultar da venda. Imagine que eu decida comercializar o marfim, a caça ilegal. A caça ilegal. Eu vendendo aquele marfim e sendo proibido, quando eu pego aquele dinheiro e vou depositar, se não for um montante que está dentro dos limites que geram um alerta ou que devem preocupar a instituição e indagar o cliente e ele justificar a origem dos fundos, passa. Muitas vezes nós temos coisas tão simples como o agente regulador de trânsito que te manda parar, não cometeste nenhuma infração, inventa uma infração qualquer, pede dinheiro, recebe aquele dinheiro e, em alguns casos, eu já vi, principalmente quando o assunto é condução sob efeito de álcool, há quem pague 50 mil kwanzas, há quem pague 100. Podemos dizer, é um montante baixo, mas não é sobre o montante. A origem A origem é do ilícita, dinheiro. porque o agente regulador tanto não tinha direito àquele dinheiro. Resulta de um ato de corrupção, de um crime. O crime de branqueamento é um crime de segundo grau. Para falarmos em crime de branqueamento de capitais, tem de ocorrer um crime anterior. Se não Certo. houver isso, não há branqueamento de capitais. Então, às vezes ocorre isso. Ele pega os 100 mil kwanzas, deposita. Para piorar, em alguns casos é transferência. O meu dinheiro é lícito, mas a partir do momento que eu transfiro para o policial porque ele me subornou ou por meio da corrupção, ele acaba por ter uma origem ilícita, parte de um crime. Só que é um crime que ninguém deteta, passa e o dinheiro circula, pronto. Mas o que interessa realmente aqui são montantes mais avultados. Mais avultados e por isso é que há toda uma estrutura que é montada muitas vezes para assegurar o sucesso daqui das técnicas de branqueamento de capitais. Não? Já esteve diante de uma situação de branqueamento de capitais? Ainda não. Não? Ainda não. Nestes anos todos de compliance, gestão de risco, nunca... Sim, porque o tema aqui é detectar o grande desafio. E eu ainda não tive essa situação em que me tenha deparado com uma situação em que tenha ocorrido o branqueamento de capitais. Mas pronto, também isso significa que nós, olhando para indicadores de suspeição, olhando para os controles internos que temos, nunca chegamos a detectar nenhuma transação que se enquadrasse com o branqueamento de capitais. Ok. Mas o futuro é incerto e logo se verá daqui mais à frente. Se calhar num novo podcast eu venho a ter aqui uma experiência nova para contar. Exatamente. Para contar. Mas acontece muito. Mas quais são as principais técnicas usadas para identificar? Nós temos, por exemplo, a técnica que se chama Smurfing. Não sei se já viu o desenho animado. É um desenho animado de cor azul, os pequeno, Smurf, pequeno. Aquilo, o nome não é por acaso, que são montantes avultados, são repartidos em montantes mais pequenos. E vamos dar um exemplo, que é também outra técnica de branqueamento. Uma empresa de fachada, que é aquela empresa que existe e opera, mas o que justifica o seu fluxo financeiro é uma atividade ilícita. Mas quem olha para a empresa diz, não, ela vende Não é uma isto, empresa, então ela faz dinheiro. aquilo. Mas, na verdade, o dinheiro se calhar vem da venda de droga, se calhar vem da prostituição. Então, muitas vezes o que pode também acontecer é pegar-se um grupo de pessoas, entregar esse dinheiro às pessoas de alguma forma, ou porque ganharam um prémio e depois lhe dizem, olha, daqui a X tempo tens que depositar isso na conta X. Ou tens que transferir isso, depositas na tua conta e depois transfere para a conta A ou B. Ou seja, então o Smurfing é isso, é dividir montantes avultados e que, por exemplo, na União Europeia, há tanta interligação que podem ser cidadãos de 5 estados, 10 estados, ou seja, nem sequer estão no mesmo estado. Ou no mesmo estado e eles fazem depósitos pequenos que não geram alerta, porque nós temos a obrigação de justificar a origem do fundos é montantes de depósitos, ou também se fala em transferências, mas pronto, a lei está mais direcionada para numerário, depósitos de montante igual ou superior ou equivalente a $15 mil. Todos
que estejam nesse intervalo, deve haver o preenchimento de uma declaração de origem de fundos, ou seja, o cliente deve justificar de onde vem aquele dinheiro. Mas muitas vezes o que é que acontece? Por causa disso, faz-se essa divisão. E como nem sempre há uma única conta bancária associada à operação... Eu ia exatamente perguntar se estes pequenos depósitos são todos feitos numa única conta. Elas podem ser no final, mas usam várias instituições financeiras bancárias. Lembra-se que eu disse, os bancos raramente comunicam por causa da questão de confidencialidade, privacidade de dados. E os criminosos tiram partido disso. Então, um faz depósito no BFA, se calhar a conta do criminoso, imagine, não vamos usar nomes, está no banco X. Mas os depósitos ocorrem no banco A, no banco B, no banco C, no banco D, no banco E. Depois estão todos a transferir, mas também isso tudo tem sempre alguém a monitorizar os passos e têm de ser feitos dentro dos prazos que eles já estabeleceram. Isso para quê? Para assegurar que não há falhas no processo, para assegurar que não são gerados alertas e que não haja problemas. Então, isso é o SmartFin. Depois temos as empresas de fachada, que eu já expliquei. Ela existe no papel, opera, mas na verdade o dinheiro vem de uma atividade ilícita. E isso ocorre com negócios que lidam com muito numerário. Uma cantina é propensa a isso. Eu posso ter um criminoso que vende a droga, conversa com o homem da cantina e regularmente vai entregando o numerário. Ele justifica que aquilo é da venda de produtos. O que é que ele faz? Quando for depositar ao banco, ainda que exceder o montante, ele vai justificar, é a minha atividade comercial. Tem uma cantina. Mas no final do dia há ali esta concertação com o criminoso para que este dinheiro entre no sistema. Depois o que ocorre é esse comerciante assegurar que o dinheiro vá parar à esfera do criminoso. E há várias formas para fazer isso, inclusive contabilísticas. A empresa pode emitir uma fatura de prestação de serviços. Quem vai questionar o montante de uma prestação de serviços? Cada um sabe o seu valor. Se eu estou a dizer que são 100 milhões de kwanzas, é 100 milhões de kwanzas. Se calhar ele já me presta serviços de consultoria X tempo. Claro que eles consertam tudo, até do ponto de vista contabilístico, para não levantar suspeitas. Isso para dizer que há muitas formas, né, de branquear. Então falamos de empresas de fachada, SmartFin, imóveis. Muitas vezes também são utilizados para branquear capitais, mas como vem aqui, tem sempre que haver concertação entre os criminosos e outras pessoas. Raramente eles conseguem fazer isso sozinhos. Tudo sozinhos. Normalmente é uma rede que é montada, é todo um processo. Do mesmo jeito que o compliance se prepara todos os dias para prevenir essas práticas, eles também se preparam para praticar esses atos. Então aqui é uma luta e em princípio, segundo as estatísticas, eles estão a ganhar. Mas volta e meia há operações que estão detectadas, as instituições estão sancionadas, porque às vezes as instituições também deixam passar algumas coisas. Temos jogos online que também permitem, por causa da questão do anonimato. Em vez de aparecer Joana, aparece A23. E às vezes é permitido transferir dinheiros a partir de cartões Visa. Cartões Visa, exatamente. Criptoativos, as criptomoedas também favorecem o anonimato. Isso tudo são técnicas que são exploradas. Casinos. Os casinos são um problema. Por isso é que hoje em dia há uma pressão maior sobre os casinos. Eles preferem aceitar a utilização de cartões multicaixa, ou seja, dinheiro que já esteja no sistema. Não me vem aqui com uma mala, mas o problema é que não há uma proibição na lei. Claro que tem que haver reporte, mas lá está, quando a rede está montada, se o casino fizer parte do esquema, ele nunca vai reportar aqueles montantes. E então a pessoa pode levar periodicamente montantes semanalmente, mensalmente. E são valores muito altos. E é normal um casino depositar montantes elevados. Então, há outras técnicas, né? Mas essas acabam por ser as mais comuns. Angola continua na lista cinzenta? Continua. Não, há o objetivo do executivo de sairmos o mais rápido possível. O termo técnico é lista de monitorização reforçada. Né? Mas continuamos e há uma série de ações que estão a ser desencadeadas, quer pelo BNA, pela CMC, pela SEG,
e outras instituições também têm responsabilidades, a Unidade de Informação Financeira, o Instituto de Supervisão de Jogos por causa dos casinos, a ANIESA por causa dos comerciantes de pedras e metais preciosos, que é também uma área de risco elevado, consta do nosso relatório da avaliação mútua. Mas sim, continuamos e por essa razão vamos sentindo na pele a exigência de mais informação para quem tem relação de correspondência. Quem tem uma conta no estrangeiro, volta e meia, é obrigado a atualizar os dados da conta com maior frequência. Ou seja, não é necessariamente o fim do mundo, mas quando as instituições se relacionam com empresas ou indivíduos que sejam nacionais ou que vivam em Angola, levanta-se aqui essa questão de estamos a lidar com uma entidade que está numa geografia que consta dessa lista do GAFI, né, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional. Pronto. E já mesmo para fechar, eu tenho aqui umas 3 questões muito rápidas. Quais são os principais desafios para as instituições financeiras hoje em dia? Principais desafios: formação de quadros. A função de compliance é muito importante, mas nós não encontramos no mercado, pelo menos nacional, muitas certificações que tenham aceitação alargada. As que existem e que têm esse nível de aceitação alargada são certificações internacionais. Eu ia perguntar inglês. Isso, exatamente. Então, aqui a formação, para além da especialização, quer seja em branqueamento, quer seja em financiamento de terrorismo, quer seja a proliferação de armas de destruição em massa, quer seja para investigar fraudes, quer seja sobre corrupção, quer seja sobre evasão fiscal, etc. Esse é o grande desafio ainda de Angola, ter realmente formações que tenham um nível de aceitação generalizado e que possam servir de referência para as pessoas que queiram efetivamente trabalhar nessa área. Eu tive a felicidade de ter a exposição no início e volta e meia também com a leitura. A minha rede de contactos é enorme. Eu também falo inglês, o que facilita. Então, o outro desafio é a língua inglesa, a barreira da língua. Essas certificações são normalmente em inglês e se nós não falarmos inglês fica difícil. Então, para além de eu ter que fazer formação especializada nessa área de prevenção e combate a essas práticas, volta e meia também tenho ainda a necessidade de primeiro aprender a língua inglesa e só depois ter estas certificações. Depois, o outro são as plataformas tecnológicas, porque em alguns casos os custos são significativos. Pronto, então eu apontaria este. Depois temos outro desafio que é a proliferação legislativa e regulatória. O sistema financeiro tem muita legislação, muita regulação, e essa regulação e legislação muda com muita frequência. Então, é também um desafio para o Compliance Officer, porque hoje eu elaborei um universo regulatório que daqui a 6 meses posso ter de elaborar outro ou atualizar porque já mudou. Então, também o outro desafio é a rapidez com que nos adaptamos às mudanças. Quem fala de mudanças legislativas ou regulatórias fala também as mudanças do próprio mercado em que a entidade opera. Então, pronto, eu acredito que esses 3 desafios sejam os principais. Mas a formação é a mais importante. Não temos muitos profissionais com certificação internacional, não temos muitos profissionais que tenham experiência. E o outro desafio, mas esse já é algo que nós, compliance officers, podemos mudar, que é a cooperação. Há muito pouca cooperação entre compliance officers, por exemplo, da banca e compliance officers do mercado de capitais e compliance officers dos seguros. Há uma tendência de cada um ficar na sua bolha e achar que eu não tenho de conversar com as seguradoras, eu não tenho de conversar com as sociedades gestoras de ativos ou distribuidoras, etc. Por quê? Porque se nós
que tivemos a oportunidade e o privilégio de aprender, que continuamos a fazer tudo para evoluir diariamente, continuamos a procurar capacitar-nos com alguma frequência, não passarmos esse conhecimento, fica muito difícil também em Angola mudar o quadro, porque nós teremos um país mais cumpridor à medida que também tivermos essa matéria do compliance como algo que é de todos, porque na instituição até usa-se uma técnica para dizer o compliance com C minúsculo somos todos nós. Quem tem que limpar o chão antes das 8, para que os colegas quando chegarem às 8 não tenham dificuldades, não corram o risco de escorregar, tem que fazer a sua parte. Isso é compliance. Tem lógica. Quem tem que garantir a higiene das casas de banho, das copas, tem que fazer a sua parte. Mas o colega também, quando utiliza um prato, não precisa deixar o lixo aí. E quem fala disso fala depois de tarefas mais complexas. Quem tem que extrair um relatório, quem tem de compilar uma informação para enviar ao regulador, quem tem que elaborar um relatório. Ou seja, o compliance com C minúsculo somos todos nós. Cada um fazendo o que deve fazer da forma certa. Quando o assunto é a função, normalmente o compliance com C maiúsculo, aí já é seja diretor, seja coordenador, o que for, mas a expressão em inglês é compliance officer, ou seja, o responsável pela função. Esse tem essa responsabilidade de influenciar positivamente todos à sua volta, para que a conformidade depois transpira em tudo o que a entidade faz e fala. Né? Que boas práticas recomendaria, seja na banca comercial como na banca de investimento, no mercado de capitais? Boas práticas para... Compliance. Boas práticas. Primeiro, nós não podemos falar dos outros se não nos conhecermos a nós mesmos. Isso serve tanto para pessoas como para negócios. E uma das grandes deficiências que ainda se verifica no nosso mercado é a realização da chamada avaliação de risco institucional de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e financiamento da proliferação de armas, destruição em massa, que é uma autoavaliação para que nós, instituição, conheçamos quais são os riscos aos quais estamos expostos nessas 3 temáticas, quais são as deficiências, quais são os mecanismos de controle e qual é o nosso nível de risco enquanto instituição. Se nós somos mais propensos ou menos propensos a ser utilizada para fins de branqueamento, ou de financiamento de terrorismo, ou de financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Por isso é que também aqui nessa avaliação há risco baixo, médio e alto. Agora também já se fala em médio alto e muito alto. Pronto. Depois... Isso para nos conhecermos, para depois podermos também identificar os outros riscos. O outro tema é aqui a questão da avaliação de risco. É preciso ter uma matriz de risco ou de avaliação de risco de clientes. Eu tenho de saber classificar a Joana, dizendo que se é um cliente que me oferece mais risco, menos riscos. E também temos baixo, médio ou alto. E isso tem consequências. Se eu disser, por exemplo, que um cliente tem um risco baixo, hoje as boas práticas recomendam que se o risco for baixo, eu vou olhar para a documentação, o registro, o processo daquele cliente em termos de atualização de informações numa base de 5 anos. Não significa que eu não possa rever antes, se for detectada algum indicador de suspeição. Mas como disse, não podemos ir a todas as frentes. Então é dessa forma que acho que temos que nos organizar. Se for médio, são 3 anos. Se for alto, é anualmente. Ou seja, então essas práticas, documentos, exercícios como avaliação institucional de risco de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, ter uma matriz de risco de clientes que ajuda a atribuir um grau de risco ao cliente e com base nisso alocar recursos humanos e tecnológicos. A questão de a função de compliance tem de ter um mandato, para além da pessoa ser nomeada ou ser designada para ser o compliance officer, tem de haver um documento interno aprovado pelo órgão da administração a dizer quais são os poderes. Para além de constar da regulação ou da legislação, é recomendável que haja este documento, o mandato do compliance, até porque muitas vezes
o compliance encontra resistência na interação que tem com as outras áreas. Então, às vezes é mais fácil dizer ao colega, eu não estou a fazer isso porque quero, eu não estou a fazer isso porque decidi que tenho de fazer isso. Consta do meu mandato. Este documento foi aprovado pelo Conselho de Administração ou foi aprovado pelo Comitê de Controle Interno. Eles me consideram o poder. Concederam esses poderes para desempenhar essas atividades. Então, de si, espero colaboração. Pronto, então, esses documentos, e claro, tem que haver uma solução tecnológica para facilitar o trabalho. Há soluções mais caras, outras nem tanto, mais acessíveis, mas tem de haver uma solução tecnológica para auxiliar aqui o compliance officer. Depois, a formação, para além de ser uma das obrigações que todas as entidades devem cumprir, são 10, e uma delas é a obrigação de formação, que deve ser anual, principalmente para recém-admitidos. E essa formação inclui até os membros do Conselho de Administração. Então, a formação deve estar na ordem do dia para a instituição, e aqui quem promove isso é o compliance, porque só a partir da formação é que as pessoas vão ganhando cada vez mais consciência das responsabilidades que têm, quer legais, quer regulatórias, ou mesmo de temas tratados ao nível de normativos internos, políticas, normas, etc. Que mais que eu recomendaria? O programa de compliance não pode faltar, mas às vezes as pessoas perguntam, o programa de compliance é um documento que eu vou escrever no cabeçalho, o programa de compliance... Não, o programa de compliance é uma designação genérica, que políticas tens, que normas tens, que código de ética tens, ou código de conduta, que declaração de apetite ao risco tu tens. Qual é a tua tolerância ao risco? Qual é a tua matriz da avaliação de risco? Qual é a tua metodologia? Lembra que eu falei da avaliação de risco institucional? Isso exige a aprovação de uma metodologia. Que eu devo basear, e essa é a primeira recomendação do GAFI, todas as instituições devem identificar, avaliar, mitigar e monitorizar os riscos associados a ao branqueamento, financiamento, etc., com base numa abordagem baseada no risco. E nem o regulador, nem o GAFI diz ao certo, olha, vai à direita porque és uma corretora, vai à esquerda porque és um banco, vai para o centro porque és uma sociedade distribuidora. Ter uma abordagem baseada no risco significa ter esses documentos que eu indiquei, porque é nesse documento que depois o mercado consegue perceber qual é o teu posicionamento relativamente à gestão do risco. E aqui, só para dar um exemplo, gestão de risco é independente da função de compliance. Mas há um tema, o risco de compliance é uma das categorias de riscos não financeiros e também faz parte da atividade, do escopo da atividade da área de função de risco. Eles também controlam, por exemplo, se o regulador estabelecer recomendações que devem ser cumpridas num prazo de 1 ano, a área de risco também vai olhar na componente de risco de conformidade como é que estamos relativamente ao cumprimento daquelas recomendações. Por isso é que elas trabalham de forma lado a lado, estão na segunda linha, mas são independentes. O compliance é fundamentalmente o risco de conformidade no geral, mas depois vai olhando para a conduta, vai olhando para... Há 3 riscos específicos que, segundo um formador de uma formação da qual participei no Zimbábue neste ano, diz: tu podes ter o risco de compliance, mas é recomendável separar o risco de branqueamento de capitais, o risco de financiamento do terrorismo e o risco de financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, que é a probabilidade de a instituição ser utilizada para um destes fins. Então são 3 riscos que, embora estejam dentro do risco de conformidade, mas são 3 riscos que vale a pena analisar de forma isolada. Eu tenho de saber, por exemplo, um produto ou um serviço, outra boa prática. Eu tenho de avaliar os produtos e serviços que eu tenho à disposição numa ótica de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Então, até na banca, de forma mais expressa, é obrigatório. Não há criação de um produto na banca, seja uma conta de depósito a prazo, seja um outro serviço, que não tenha uma apreciação do risco. Aquilo é avaliação de risco do produto ou de serviço, que também tem uma metodologia. E eu preciso ver, o risco é baixo, é médio, é alto, porque com base no grau de risco
eu consigo dizer, então, o meu foco de todos os produtos que tenho são esses. Não que os outros não possam ser usados para branquear ou financiar terrorismo ou proliferação, mas estes requerem maior atenção, porque se calhar envolve mais de 2 países, se calhar envolve numerário. Pronto, então acredito eu que esses documentos que eu citei, a questão da avaliação do risco de produtos e serviços, a avaliação do risco de terceiros, com quem te relacionas, os teus fornecedores, são entidades idôneas ou são entidades que se calhar promovem novas formas de escravatura humana. Os trabalhadores entram às 8, não têm horário de saída, não gozam no mínimo 10 dias consecutivos de férias, ou seja, políticas laborais que configuram uma espécie de nova escravatura humana. Ou seja, quando eu me vou relacionar, mesmo que vai ser a entidade, a NCR, que me vai fornecer consumíveis de escritório, etc., tenho de avaliar quem é a NCR, quem gere a NCR, quem são os acionistas da NCR. Antecedentes? Já esteve envolvida em algum escândalo? Eventos, muitas vezes doações. Se eu estou a doar a uma ONG que diz que luta contra a fome, eu não posso depois ouvir dizer que o dinheiro que demos serviu para comprar um patrol, que serviu para que a pessoa, a promotora da ONG, faça viagens pelo mundo. Ou seja, é essa questão da associação e da percepção do mercado. Às vezes não basta, como disse, não é necessário ser corrupto para que o mercado percepcione que nós somos corruptos. E basta essa percepção para a reputação da entidade ser. Então, são muitas práticas. Estas recomendações podem ser aplicadas aos compliance officers? Em que perspectiva? Na verdade, os compliance officers é que têm que ser os promotores destas práticas. Sim. São ferramentas. Nunca se tem tudo de uma só vez. É um trabalho que é construído ao longo do tempo. E às vezes esse é o erro também que muitas entidades cometem. Mesmo que eu tenha muita experiência, eu dependo da entidade que me contrata. O que é que eu vou encontrar? Ok, eu tenho 20 anos de experiência. E a entidade? Se calhar tem 2 anos, 3, 4, 5, ou pode ter 10. Mas quem foram os compliance officers que me antecederam? O que é que eles já fizeram? O que é que eu encontrei? Porque eu tenho que fazer esse diagnóstico quando eu aceito a função. Primeiro, eu, por causa também da formação em Direito e etc., antes de me juntar a uma empresa, eu tenho que saber que empresa é essa. Eu não vou a uma empresa só por emoção, porque vão pagar mais, porque têm boas regalias. É preciso também, eu próprio também faço essa avaliação. Então, muitas vezes começo o erro de pensar que o compliance officer vai chegar em 1 ano, nós vamos ter uma cultura de compliance fantástica, toda implementada. Não, é um processo. Por isso é que nós temos instituições que têm mais de 20 anos, 30, mais de 100 anos. Mas volta e meia há processos, há multas, ouvimos falar de escândalos, desvios de fundos nas contas de clientes, etc. Isso etc. mesmo. Então, o compliance deve ser o promotor dessas práticas. Por isso é que tem um plano que é anual. Não se faz tudo num ano, mas temos sempre de ter essa ambição. Eu neste ano, e temos de ser realistas, que é a tal coisa de ser objetivos SMART, naquela lógica, no final, de objetivos realizáveis. Eu não posso estar a colocar objetivos que não consigo humanamente alcançar só porque quero que o papel fique bonito. Porque há um tema de eu colocar as coisas no papel. Eu, como compliance officer, também vou ter de responder pelo que eu próprio coloquei no plano. Então, se eu a partida já sei que não é possível fazer aquilo em 1 ano, não adianta melhor não embelezar colocar, exatamente. o plano. Então, mas o regulador precisa perceber isso e percebe. Por isso também as exigências nunca são na mesma proporção. Cada entidade é uma entidade. E é um caminho que se faz. Essas práticas estão disponíveis, mas elas não são implementadas do dia para a noite. É mesmo com calma. Aos poucos. E muitas vezes em cooperação com outras direções, como a direção jurídica e mesmo as outras áreas. Há formações que eu posso recomendar que um técnico experiente daquela área dê a formação aos colegas, para partilhar a experiência, dizer o que é que aprendeu, o que é relevante nas normas internas aplicáveis às atividades daquela direção. Por exemplo, o controle cambial. Eu vivi uma situação em que depositei dinheiro numa das contas que eu tenho na África do Sul
E de repente recebi um e-mail a dizer: Sr. Josimar, tem justificado onde é que veio este dinheiro que depositou. E curiosamente, eu estava na África do Sul em serviço e foi um dinheiro da ajuda de custo. Ok. Qual foi o erro que eu cometi? Eu deitei aquele papel que recebi do banco quando comprei as notas. E era o papel que eles queriam. De consequência, tive que voltar ao banco, pedir uma segunda via, partilhar com... E só assim é que o dinheiro... Mas já haviam transferido o dinheiro para uma conta à parte. E tinha prazo. Se eu não fechasse aquilo, depois eu perdi aquele dinheiro. Ou seja, eles impediram-me de utilizar aquele dinheiro e era um montante irrisório. Mas como estamos a falar de fluxos financeiros que envolvem mais de um país, é sempre bom olhar para isso, né? Por isso é que houve a autonomização da área de controle cambial, que agora já não é autônoma, mas algumas instituições preferiram manter. Mas olha-se também para isso, para as transferências. O dinheiro está vindo de onde? Como é que a Joana recebeu? Ou seja, então, a maturidade da cultura do compliance depende da maturidade do compliance da própria cultura da empresa como um todo. Da cultura. Como um todo, a cultura organizacional. E depois, o nível de senioridade, quer da gestão do topo, quer das lideranças intermédias, e depois também da qualidade aqui técnica e de integridade de todos os colaboradores. Ok. Porque há casos até quem confronta o compliance para que o compliance tenha uma postura diferente, às vezes é a área de negócios. Eles, não, a lei não diz isso. Não, colega, eu acho que o colega... E quando vão para a lei, dizem, não, o colega tem razão. Mas isso é sinal de que a cultura de compliance está bem implementada, está a funcionar. E aí depois a vida do compliance fica muito mais facilitada. Muito bom. Porque os erros começam mesmo de pequenos antes de serem erros grandes, né? Okay. Já vimos aqueles esquemas em que alguém roubava 1 cêntimo e não sei quantas contas durante X tempo, e quando foram ver, milhões e milhões. Pronto, então... Por isso é que quando entrei na banca recebi um conselho de um senhor que foi: meus filhos, quem tiver problema com a gestão do dinheiro alheio está no local errado. Quem fala da banca fala do sistema financeiro, porque mesmo quando uma SEGOI que recebe dinheiro em nome de um fundo de investimento fazer investimento, o dinheiro não é da sociedade gestora, é dinheiro dos investidores. Então daí a questão da confiança, transparência, pronto. E a ética está sempre na ordem do dia dessas temáticas, não só do compliance, mas dos negócios hoje em dia. Né? Ok. Josimar, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui a conversar contigo. De nada, que agradeço pelo convite e também dou-vos os parabéns pela iniciativa e espero que a nossa conversa possa ser útil a todos que nos acompanharem. Boa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que acompanharam este episódio do BNS Podcast. Subscrevam mais uma vez ao canal, deem like e acompanhem-nos nas redes sociais. E não deixem de acompanhar os próximos episódios. Espero ter-vos aqui e até já.